Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre dois conceitos bem simples, mas que são muito importantes a gente saber, ok? Que é o conceito de par e ímpar, tá? Então, para primeiro a gente ver o conceito desses carinhas aqui, do par e do ímpar, a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma sociedade de pessoas. Uma sociedade de pessoas, tá? Vamos lá, vamos colocar uma pessoa nessa sociedade, só uma. Só uma pessoa. Se a gente colocar só uma pessoa nessa sociedade, essa pessoinha aqui, ó, ela vai ter um par pra ela? Vai ter alguém com ela? Se a gente colocar só uma pessoa nessa sociedade? Tem alguém formando um par com ela ou ela tá sozinha? Se a gente perceber que ela tá sozinha e que ninguém vai formar um par com ela, então a gente vai classificar o número 1 como um número ímpar. Ok? Por quê? Porque o número ímpar é quando as pessoas ficarem sozinhas. E quando elas não ficarem sozinhas, a gente tem um número par. Tá? Nesse caso, ela fica sozinha. Então, é ímpar. Agora, se a gente tivesse duas pessoas nessa sociedade aí, duas pessoas, concorda que elas formaram um parzinho? Elas não vão ficar sozinhas, né? Ó. Parzinhos. Então, esse cara aqui é par. Vamos ver o 3. Vamos lá. Vamos colocar agora três pessoas aqui. Será que a gente consegue formar parzinhos? Vamos lá, vamos formar parzinhos. Consigo, ó. Consigo formar um parzinho aqui, ó. Beleza, ó. Esses caras aqui não estão sozinhos. Mas eu consigo formar mais um? Não consigo, né? Será que eu consigo deixar essa pessoa aqui com alguém? Só com 3 nessa sociedade? Eu acho que não. Então o que vai acontecer aí? Vai ficar uma pessoa sozinha. Se ficar uma pessoa sozinha, a gente chama de ímpar. Porque tipo, ficou alguém sozinho. Pra eu chamar de par, ninguém pode ficar sozinho. Ninguém. Então vamos lá. Se tivesse 4 pessoas, vamos ver. A gente coloca as 4 pessoas aqui e depois a gente forma os parzinhos. Esse parzinho deu e esse parzinho deu. Ficou alguém sozinho? Não, ficou ninguém sozinho. Então esse aqui é par. Vamos ver o 5, vamos ver o 6, vamos ver o 7 e vamos ver o 8. Quem já entendeu sabe qual que vai ser par e qual que vai ser ímpar aqui. Quem já entendeu o que tá acontecendo, né? Então, ó. O 5. Vamos desenhar 5 pessoas aqui, ó. Eu vou desenhar todos, deixar o vídeo mais rápido nessa parte e depois a gente faz, tá bom? Ok, temos aqui as nossas sociedades de 5, 6, 7 e 8 pessoas. Vamos tentar formar os parzinhos. Se a gente tiver 5, eu consigo formar um parzinho aqui. Beleza, eu consigo formar um parzinho aqui. E pronto. Esse aqui ficou sozinho. Então, o número 5 vai ser ímpar. Mas o 6 eu consigo fazer um parzinho aqui e um parzinho aqui. Ah, não. Então, esse aqui ninguém ficou sozinho, esse aqui é par. Fiz um aqui, um aqui, um aqui. E o 7 ficou alguém sozinho, esse aqui é ímpar. E o 8, vamos formar os parzinhos, deu tudo certo, ninguém ficou sozinho, esse número é par. O que tá acontecendo aqui então, ó? Quem percebeu, já percebeu, né? Olha o que tá acontecendo. Sempre que a gente troca de uma sociedade para outra, a gente troca essa paridade aqui, né? A gente troca de par para ímpar. Ó, a gente começou lá com ímpar. Depois a gente tem um par. Depois a gente tem um ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. E isso vai continuar sempre. Então, sempre que a gente tem um ímpar, depois a gente tem um par, depois a gente tem um ímpar, depois a gente tem um par. Isso nunca vai mudar. Eles vão ficar sempre se alternando. Então, quando a gente for listar todos os nossos números naturais, vamos citar eles aqui, ó. Os números naturais, quem são? A gente começa do 0, aí depois a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, e assim vai, né? Esses são os números naturais. O 1 a gente viu aqui na nossa sociedade, né? Que o 1 ele era ímpar. Então, vamos colocar aqui, ó, que o 1 é ímpar. O 2 é par. E a gente viu que fica sempre alternando. Então, vamos lá. O 2 é par. O 3 é ímpar. Par. Ímpar. Par. Ímpar. Par. E mesmo sem a gente ter feito 9, a gente sabe que ele é ímpar. Porque a gente segue a lógica, né? E o 0? Mas esqueci de preencher o 0 aqui, ó. O que será que vai ser o 0, né? A gente segue esse mesmo pensamento, ó. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, sim, ó. O 0, ele é um número, como todos os outros. E ele é um número par. E faz sentido. Se a gente não tiver ninguém na sociedade, pelo menos ninguém vai ficar sozinho, né? Se ninguém ficou sozinho, então o 0 é par. E os próximos números, a gente segue uma regrinha. A gente olha só pro número que fica aqui, ó. Na casinha das unidades, aquele último número.
E olhando para o último número, a gente vai saber se é par ou ímpar. Se o 0 é par, o 10 é par. Se o 1 é ímpar, o 11 é ímpar. Se o 2 é par, o 12 é par. Se o 13 é ímpar, o 13 é ímpar. E assim vai, ó. Par. E os próximos continuam. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, ó, um desafio para vocês, ó. O número 5.324.235. Como é que eu vou saber se esse cara é ímpar ou par? Eu vou olhar pro último número. O último número é o 5. O 5 a gente sabe que é ímpar. Então, todo esse número aqui é ímpar. Ok? Finalizada essa aula, então, de número par e ímpar.